Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, volta atrás e revoga a decisão de censurar reportagens que citavam o presidente da Corte, Dias Toffoli. Recuo acontece depois de Moraes sofrer críticas de colegas do Supremo e do vice-presidente da República. Em evento do Exército, Jair Bolsonaro afirma que a imprensa é necessária para a democracia não se apagar. Morre catador de lixo baleado ao tentar ajudar a família que teve o carro fuzilado pelo Exército no Rio de Janeiro. Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulga relatório sobre interferência da Rússia nas eleições americanas. O documento mostra que Donald Trump tentou demitir o procurador que liderou as investigações. E você vai ver como está o movimento nas estradas na saída do feriado de Páscoa. Essas e outras notícias em instantes no Rede TV News. Depois de bater recordes negativos com quase 10 mil assassinatos nos últimos 2 anos, o Ceará foi o estado que mais reduziu os números da violência no primeiro bimestre de 2019. Pelos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, os homicídios no estado caíram mais de 50% nos 2 primeiros meses deste ano. Foram 356 homicídios em todo o Ceará, 192 em janeiro e 164 em fevereiro. Nos 2 primeiros meses do ano passado, foram mais de 800, redução de quase 60%. Uma das explicações seria o trabalho ostensivo da polícia durante a onda de ataques contra ônibus e prédios públicos no começo de 2019. A presença da Força Nacional de Segurança no estado, com mais de 400 homens, também teria inibido a ação dos criminosos. Tem ocorrido por conta de fortes investimentos no estado do Ceará, não só em aumento de efetivo, compra de viaturas e armamentos, mas também focando na inteligência, apoiado pela ciência e tecnologia. A gente tem investido fortemente e melhorado a capacidade de investigação e da inteligência policial. Já os especialistas em segurança dizem que a redução dos assassinatos só aconteceu porque as facções que disputam espaço aqui no Ceará teriam se unido no início do ano para atacar o estado. Com a pausa na guerra entre o crime organizado, menos execuções teriam acontecido. Sem dúvida nenhuma, há um pacto, que reduziu, ou seja, uma pactuação de não agressão, eles não estão mais em conflitos. Agora, resta saber por quanto tempo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recuou e revogou a própria decisão que tirava do ar ou censurava uma reportagem que citava o presidente da Corte, Dias Toffoli. Nós vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Carolina Aguiar. Boa noite, Carol. O que levou o ministro a esse recuo, a revogar a própria decisão e liberar a divulgação da reportagem da revista Cruzoé do site Antagonista? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Bom, muita polêmica envolvendo essa situação, né? O ministro Alexandre de Moraes vinha sendo muito criticado por essa decisão e muito pressionado. Oficialmente, o que fez com que ele mudasse de ideia e revogasse a própria decisão foi um documento encaminhado pela Justiça de Curitiba aqui para o Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder relembrar essa história e explicar melhor essa decisão. O ministro Alexandre de Moraes mandou retirar do ar uma matéria intitulada Amigo do meu pai. Nessa reportagem era apresentado um documento em que o empresário Marcelo Odebrecht citava que esse apelido, amigo do meu pai, fazia referência ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, fazendo aí uma certa relação entre Dias Toffoli e esse esquema de corrupção. Só que o ministro Alexandre de Moraes considerou que esse documento não existia e, por isso, considerou a reportagem uma notícia falsa, fake news, que poderia prejudicar a imagem tanto do ministro Dias Toffoli quanto do próprio Supremo Tribunal Federal. E, por isso, por considerar uma fake news, ele mandou retirar do ar. Só que hoje o que aconteceu? A Justiça de Curitiba enviou esse documento citado na reportagem aqui para o STF. Ou seja, o argumento de que a reportagem seria falsa e o documento não existiria caiu por terra e por isso Alexandre de Moraes teve que voltar atrás. Mas a gente sabe que ele vinha sendo muito criticado tanto por colegas aqui do Supremo e por várias entidades por censurar a imprensa, a liberdade de expressão. Tanto que na decisão ele dá uma resposta em relação a essas críticas. Ele diz: repudia-se as infundadas
fundadas alegações de que se pretende restringir a liberdade de expressão e o sagrado direito de crítica, essencial à democracia e ao fortalecimento institucional brasileiro, pois a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão em seu sentido amplo, abrangendo a liberdade de comunicação e de imprensa. Então, na decisão, ele se defende, dizendo que não houve uma censura prévia e que o que ele fez foi para evitar a prejudicar, manchar a imagem do STF. Além das críticas que ele vinha sofrendo dos próprios colegas, ele sofreu críticas também do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Vamos ver na reportagem. Para o vice-presidente, não há dúvidas de que a retirada da matéria do ar era um ato de censura. Eu já declarei que eu considero que foi um ato de censura, isso aí, né? Óbvio que isso está no seio do judiciário, uma decisão tomada dentro do STF, compete aí ao judiciário chegar a um final melhor disso aí tudo. Hamilton Mourão disse ainda que tem faltado bom senso. A declaração foi dada ao falar sobre a ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a apreensão de equipamentos eletrônicos e o bloqueio de contas de redes sociais de pessoas que supostamente teriam publicado mensagens agressivas contra o STF. Eu não quero tecer críticas ao judiciário, cada um sabe onde aperta os seus calos, né? Eu espero, como eu falei aqui, que se chegue a uma solução de bom senso nisso aí. Eu acho que o bom senso não está prevalecendo. Mourão fez coro ao posicionamento de integrantes do próprio Supremo. Eles questionam a decisão do colega Alexandre de Moraes. Em uma mensagem divulgada nesta quinta-feira, o ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello, afirmou que qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com a Constituição. Diz ainda que o Estado não pode restringir ou inviabilizar o direito fundamental do jornalista de informar, mesmo que isso resulte na exposição de altas figuras da República. Segundo Mello, eventuais abusos cometidos pela imprensa poderão ser penalizados depois, em processos judiciais, com ampla garantia do contraditório. O ministro Marco Aurélio Mello também se posicionou de forma enfática. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele chamou a decisão de mordaça. Mordaça. E isso não se coaduna com os ares democráticos da Constituição de 1988. Não temos saudade do regime pretérito. E não me lembro, nem no regime pretérito, que foi um regime de exceção, de medidas assim tão virulentas como foi essa. Agora, o ministro deve evoluir e deve afastar, evidentemente, esse crivo que ele implementou. Alvo da reportagem e responsável por determinar a abertura do inquérito para apurar supostas ameaças, ofensas e fake news direcionadas ao STF e aos integrantes da Corte, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, negou que tenha existido censura. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes está respaldada na Constituição. Hoje eu sou presidente da Corte e, ao quererem agir dessa forma, querem atingir a instituição. Então, nós temos que ter defesa. Não se trata de censura. Censura, que é proibido pela Constituição e corretamente proibido, é a censura prévia. É tirar do ar aquilo que ainda não foi. É tirar do escrito aquilo que ainda não foi publicado. Relator das ações que contestam as medidas adotadas dentro do inquérito, o ministro Edson Fachin já pediu informações a Alexandre de Moraes. Na terça-feira, a investigação foi alvo de uma determinação de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes não acatou o pedido. Em uma transmissão ao vivo em uma rede social agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou Alexandre de Moraes por retirar a censura à reportagem. Mais cedo, nas comemorações pelo aniversário do Exército em São Paulo, Bolsonaro ressaltou a importância da imprensa. No evento, o presidente da Rede TV, Amilcar Idalevo, recebeu uma homenagem. A cerimônia em comemoração aos 371 anos do Exército Brasileiro contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, de ministros, secretários de governo e autoridades militares. O presidente da Rede TV, Amilcar Idalevo, foi homenageado ao lado de outras personalidades. Recebeu uma medalha e os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro. Senhor José Guilherme Sábio. Em seu discurso, Bolsonaro ressaltou que o governo precisa do apoio da mídia. Precisamos de vocês, cada vez mais.
palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. Nós, juntos, trabalhando com esse objetivo, faremos um Brasil maior, grande e reconhecido em todo o cenário mundial. É isso que nós queremos. As pequenas diferenças fiquem para trás. O Brasil é maior do que todos nós juntos. E pediu união para o desenvolvimento do país. E tenho certeza que sozinho não chegaria a lugar algum. Precisamos de todos vocês, civis e militares, ao lado do Brasil, para colocá-lo realmente no lugar que ele merece. Ao todo, 74 nomes foram homenageados. A premiação é dada a quem contribuiu de forma relevante em prol do Exército Brasileiro. O ato solene ocorreu no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Houve marcha de soldados, apresentação da banda militar e desfile de motos militares. O Dia do Exército é celebrado para lembrar a primeira batalha dos Guararapes, quando brancos, negros e índios defenderam a pátria contra invasores holandeses em Pernambuco no ano de 1648. O número de mortos no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, subiu para 231. E quase 90 dias após a tragédia, um jovem de Santa Catarina, que chegou a estar na lista de desaparecidos, entrou em contato com a família. Evandro Chivirkovski, de 23 anos, disse que deixou Brumadinho no dia da tragédia, 1 hora antes do rompimento da barragem, e que desde então vive de ajuda na rua em Salvador, na Bahia. Ele enviou uma mensagem para a família e tentou justificar o tempo que ficou sem contato. Peço perdão a todos. Peço perdão ao meu Deus, peço perdão ao meu companheiro, que foi a pessoa que mais sofreu. Estive mesmo em Brumadinho, mas pela graça do nosso Deus, saí 1 hora antes do Cori. Evandro estaria em Brumadinho à procura de emprego após fugir de casa. A Polícia Civil de Minas chegou a coletar material genético dos pais dele, que moram em Corupá, interior de Santa Catarina. O jovem já não fazia parte da lista oficial de 46 pessoas desaparecidas que ainda são procuradas pelos bombeiros na região da mina do Córrego do Feijão. A Polícia Civil confirmou que subiu para 231 as mortes na tragédia. A Polícia de Minas Gerais tenta levar de volta à prisão um médico suspeito de pedofilia que já foi detido 2 vezes nos últimos meses, mas está solto por decisão da Justiça. E a polícia apela para que as vítimas denunciem os abusos. Foi durante uma operação policial em outubro do ano passado que o clínico geral Fábio Lima Duarte, de 36 anos, foi preso pela primeira vez. Com ele foram apreendidos 30 mil arquivos com imagens de pornografia infantil e também de exames de ultrassonografia. De acordo com as investigações, o médico gravava as partes íntimas das pacientes durante os procedimentos. Segundo a polícia, Fábio Duarte teria feito pelo menos 105 vítimas, entre elas cerca de 30 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. As investigações apontaram que, para fazer as gravações, o médico posicionava a câmera na direção da maca antes das pacientes entrarem no consultório. Fábio foi solto pouco tempo depois, mas a perícia feita nas centenas de arquivos levaram a nova prisão no dia 20 de fevereiro. A polícia afirma que no material apreendido há provas de abuso de adolescentes e até um tutorial que orientava a prática de sexo com crianças. Mesmo assim, o suspeito vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude em liberdade. No dia 2 de abril, ele foi solto pela segunda vez. Nossa equipe conseguiu falar com o pai do médico, que pediu para não ser identificado. Orientado pelo advogado, ele disse que o processo corre em segredo de justiça e não poderia se manifestar. Tentamos contato com o advogado por telefone, mas ele não respondeu. Em nota, o Conselho Regional de Medicina informou que toda denúncia é analisada pela corregedoria do órgão e que os procedimentos tramitam sob sigilo. Por ordem judicial, o registro do médico está suspenso.
Novas imagens do caso do jogador Daniel mostram uma confusão na boate onde acontecia a festa de Alana Brites. Ele foi brutalmente assassinado há 6 meses. Os vídeos de uma casa noturna em Curitiba foram anexados ao processo sobre o crime. Na boate acontecia a festa de aniversário de Alana Brites, filha de Edson Brites, assassino confesso do jogador. Nas imagens obtidas pela Rede Globo, é possível ver Edson, a mulher dele, Cristiana, e em outro canto da boate, o jogador. Às 5h43 da manhã, a câmera mostra Daniel conversando com uma garota e logo depois um rapaz empurra o jogador, que não reage. Depois da confusão, há a interferência de um segurança. Outra câmera externa mostra quando Cristiana e Edson Brites saem da casa noturna. O relógio marcava 5h36 da manhã. Por volta das 6 da manhã, Daniel saiu da boate com outros convidados para a casa da família Brites, onde a comemoração continuou. Essas são as últimas imagens do jogador com vida. Foi na casa que Daniel foi agredido e depois levado a um matagal para ser mutilado e morto. Em nota, o advogado da família Brites afirmou que as imagens pontuam o comportamento invasivo e importunador de Daniel. Já a acusação diz que o vídeo confirma os depoimentos prestados pelas testemunhas e que está confiante na condenação dos acusados. Em Passos, no interior de Minas Gerais, um homem de 54 anos foi detido, acusado de estuprar a própria sobrinha, que é portadora de deficiência intelectual. A prisão ocorreu depois que a família gravou um vídeo que revelou os abusos. A mulher de camiseta vermelha que aparece no vídeo tem 37 anos e sofre de problemas mentais. Sentado ao lado está o tio que coloca a mão dentro dos shorts dela. Um parente aparece, ele disfarça, mas logo depois volta a abusar da mulher. A família decidiu filmar a situação após desconfiar do comportamento de Flávio José da Silva. Ontem ele foi preso e alegou que não se lembrava do acontecido. Ele disse que toma remédios controlados e neste dia havia consumido bebida alcoólica. Ele continua detido e vai responder por estupro de vulnerável. Na manhã de hoje, um incêndio atingiu o térreo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, localizada no Largo São Francisco, região central da cidade. Cerca de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. A polícia ainda não sabe o que provocou o fogo, que foi controlado por volta das 9h30 da manhã. Ninguém ficou ferido. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher é assaltada com os filhos na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. O criminoso aborda a mãe, que está do lado de fora do carro. Ela pede calma ao bandido e retira o filho que estava no banco de trás do veículo. Os outros 2 filhos da vítima, que não aparecem nas imagens, já tinham descido do carro antes da chegada do assaltante. O caso aconteceu na terça-feira. O ladrão conseguiu fugir com o veículo da vítima, que ainda não foi localizado. Bombeiros fazem buscas por 3 desaparecidos na tragédia da Muzema. Já são 7 dias de trabalhos ininterruptos. Hoje, mais um corpo foi encontrado e 2 crianças foram enterradas. O número de mortos chega a 20. Os corpos de Fabrício Paz Leme, de 9 anos, e Pedro Lucas Paz Leme, de 7, foram enterrados no início da tarde. A tragédia atingiu toda a família. A mãe, Paloma, de 44 anos, e o irmão Rafael, de 4, continuam internados em estado estável e sem previsão de alta. O pai, Raimundo Nonato do Nascimento, também morreu. Hoje, as equipes dos bombeiros entraram no 7º dia de buscas nos escombros e encontraram mais um corpo. À medida que os corpos chegam ao Instituto Médico Legal, começa o trabalho de identificação, que foi prejudicado nos últimos dias. Em uma semana, o prédio do IML teve 2 quedas de energia e o gerador não funcionou por falta de manutenção. Os 2 prédios desabaram no condomínio Figueiras do Itaiangá, que fica na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio, na manhã da última sexta-feira. Desde então, os bombeiros trabalham dia e noite na operação de resgate das vítimas. Os edifícios eram construções irregulares, assim como todos os cerca de 60 prédios que fazem parte do condomínio. A polícia investiga quem são os responsáveis pela construção. A região é dominada por milicianos. Desde 2005, a prefeitura tentava embargar a obra, que foi multada 17 vezes. Segundo o município, o Ministério Público também estava avisado das irregularidades. Em novembro de 2018, os prédios foram interditados, mas moradores entraram com uma ação na justiça e conseguiram evitar a demolição.
Depois da tragédia, a prefeitura anunciou que 16 prédios do condomínio serão demolidos assim que os bombeiros deixarem o local. Morreu hoje no Rio de Janeiro o catador de lixo Luciano Macedo. Ele foi baleado quando tentava ajudar a família do músico Evaldo dos Santos, morto pelo Exército naquele episódio dos 80 tiros no último dia 7. Luciano foi atingido por 3 disparos e estava internado neste hospital da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele chegou a passar por 3 cirurgias, mas morreu nessa madrugada devido a complicações no pulmão. É só mais um, né? É só mais um. Não adianta falar, não adianta espernear que tudo vai continuar mesmo. Ele vai ser só mais um, amanhã outro e sempre. Luciano deixa a esposa grávida de 5 meses. Uma vaquinha feita pela internet arrecadou R$12 mil para ajudar a família, que passa por necessidades financeiras. O catador foi baleado no dia 7 de abril, quando soldados do Exército atiraram 80 vezes contra o carro da família do músico Evaldo dos Santos Rosa, em Guadalupe. Evaldo morreu na hora. O sogro dele se feriu, mas já teve alta. A esposa do músico, o filho e uma amiga da família não se feriram. 9 dos 12 militares que faziam a patrulha no dia em que o carro foi atingido pelos tiros seguem presos. O caso é investigado pela Justiça Militar. Nós já temos um advogado que oferecemos à família, que está trabalhando pro bono, vai entrar com ação contra o Estado brasileiro e pedindo pagamento de indenização e todo o apoio possível e imaginável para que essa família seja socorrida e tem mais. E o bebê, que dentro de 4 meses vai nascer. Depois das denúncias de fraude e superfaturamento na construção do Rodoanel Norte, o governo de São Paulo quer fazer uma nova licitação para continuar as obras. Com 3 anos de atraso, o anel viário já está 30% mais caro do que o inicialmente previsto. Desde que a obra do Rodoanel Norte começou há 8 anos, a vida dos moradores na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, ficou bastante complicada. O que mais também atrapalhava nós é a poeira, né? Quando os caminhões passavam aqui e tudo, era uma poeira imensa. Então atrapalhou muito. A minha esposa não vinha caminhar por aqui por causa disso, por causa que ela tem problema de bronquite e não ia complicar para ela. E a situação não deve melhorar tão cedo. Isso porque a Dersa, empresa pública responsável pela implantação do trecho, cancelou os contratos com as construtoras responsáveis pela execução dos 3 trechos do Rodoanel Norte, alegando incapacidade das empresas em continuar as obras. Em junho de 2018, os contratos foram alvo da Operação Lava Jato. As investigações revelaram suposta prática de corrupção, organização criminosa, desvio de verba pública, entre outros crimes. Segundo moradores, a obra neste trecho está parada há 7 meses. Quem passa por aqui encontra canteiro de obra abandonado, mato alto e muito lixo. Além disso, outra queixa dos moradores é em relação à compensação ambiental, como a construção de praças e campos de futebol, que a empresa responsável pela obra deveria ter realizado quando começou a construção da alça de acesso. O Rodoanel deveria estar pronto há 3 anos. A obra foi orçada em 6 bilhões de reais e já está custando quase 10 bilhões. Além do superfaturamento nos contratos, a comunidade também sofreu com a desapropriação das casas. Eu acho que foi muito injusto, porque pessoas que moravam em casas de valores acima de 300 mil ganharam o insuficiente para comprar uma casa à altura e compraram casa inferior em lugares de risco. O governo estadual aguarda agora a avaliação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas sobre as condições dos 6 lotes do trecho norte para retomar as obras. Para este especialista, o tempo perdido pode prejudicar a estrutura do anel viário. O fato de se parar uma obra já acarreta prejuízo. Enfim, se perde o ritmo, materiais que, enfim, são desperdiçados, contratos de fornecedores que têm que ser renegociados. E assim vai, toda a cadeia produtiva da obra para recomeçar tudo isso pode afetar todo o custo, né? Enquanto a obra está parada, crianças se arriscam brincando nas poças de água formadas pela chuva. E chegou o feriadão, cerca de 1.800.000 veículos devem deixar a cidade de São Paulo nessa Páscoa. Ao vivo do helicóptero da Rede TV, o repórter Ed Polo fala da saída do paulistano. Ed, boa noite. Que estrada você sobrevoou agora e como é que está o movimento por aí?
Oi, Mauro, boa noite, Amanda, boa noite a todos. Sobrevoando exatamente a rodovia Castelo Branco, eu vou dizer uma coisa para vocês dois. Olha só como é que está o trânsito nesta rodovia, cerca de 510 mil veículos devem passar por aqui entre hoje até domingo, né? Nesses dias, em função do feriado de Páscoa, e esse trânsito começa complicado já lá na marginal Tietê, ali no entrocamento com o Cebolão, segue aqui por Osasco, onde nós estamos, Barueri, Itapevi, Jandira, enfim, percorremos aqui mais ou menos uns 10 quilômetros de vias congestionadas. O motorista vai encontrando muita dificuldade, a expectativa é de que esse trânsito siga desta forma até meia-noite, muita gente saindo, pegando o interior do estado pela rodovia Castelo Branco. Então a orientação é essa, né, Mauro e Amanda? Quem for viajar para a região oeste de São Paulo, que espere um pouco, porque a situação é bastante complicada. A gente observa em alguns trechos os motoristas saindo do carro, tamanha dificuldade para se atingir o interior do estado por essa rodovia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações via Anchieta, Dutra, situação um pouco melhor, mas também complicada, viu? Mauro, Amanda... Não tá fácil para o paulistano. E olha, o repórter Tony Vendramini acompanha o movimento de passageiros na rodoviária do Rio de Janeiro. Tony, e para o carioca, será que a vida está um pouco melhor para quem tenta sair para esse feriadão de Páscoa? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, que na rodoviária Novo Rio é grande o movimento, não está fácil também não. A previsão é que mais de 244 mil passageiros passem pelo terminal nesse feriado prolongado. Até o dia 24, que é o dia seguinte ao feriado de São Jorge aqui do Rio, mais de 8.500 ônibus devem circular por aqui. Os destinos mais procurados pelos cariocas, como sempre, são as cidades das regiões dos lagos. Quem segue de carro para essa região deixa o Rio pela ponte Rio-Niterói. A concessionária que administra a ponte estima um movimento de 700 mil carros durante todo o feriado. Somente hoje e amanhã, 183 mil veículos devem cruzar a ponte em direção a Niterói. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado. E as celebrações da Semana Santa começaram em Minas Gerais com espaço para protesto e homenagens às vítimas de Brumadinho. O repórter Rodrigo Cabral acompanha a cerimônia do Lava Pés ao vivo em Belo Horizonte. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Nós estamos no Santuário de São Judas Tadeu, onde acontece neste momento uma das celebrações mais tradicionais da Semana Santa, o Lava Pés. Pela manhã, o ginásio do Mineirinho recebeu mais de 15 mil fiéis na Missa da Unidade, com a participação de todos os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte. Um momento para os católicos reafirmarem a fé e acompanharem a bênção dos santos óleos usados nas igrejas durante o ano todo. No final da cerimônia, jovens com camisetas brancas sujas de lama fizeram um protesto e pediram justiça para as vítimas da tragédia em Brumadinho. Daqui a pouco, aqui no Santuário de São Judas, o padre vai repetir o gesto de Jesus Cristo na última ceia com os apóstolos e vai lavar os pés de 12 pessoas, entre elas idosos, negros e um refugiado venezuelano. Esta é a principal celebração da Semana Santa, da Quinta-feira Santa, para os católicos. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News. E quem fez isso também foi o Papa Francisco, que cumpriu a tradição da Quinta-feira Santa. O pontífice celebrou uma missa em uma penitenciária próxima a Roma. Ajudado por 2 assistentes, ajoelhou-se e beijou os pés de 12 detentos, um deles brasileiro. Desde o início do pontificado, Francisco decidiu realizar essa cerimônia fora do Vaticano. Em outras ocasiões, visitou um centro de detenção para menores, uma prisão para mafiosos arrependidos. 200 quilos de peixe apreendidos em transporte ilegal foram doados a uma instituição beneficente em Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Civil, fez apreensão de produtos de pesca sem a documentação fiscal, sem sistema de refrigeração e 2 pessoas sem a carteira de pescador profissional. A carne do peixe, conhecida como pirarucu, foi totalmente doada a ex-moradores de rua. Foram quase 200 quilos de peixes apreendidos em período de defeso. A Polícia Civil encaminhou a mercadoria para a FERSER,
Federação de Rodeio do Estado de Rondônia, que logo em seguida fez a doação para a instituição Geração Eleita. Agora, a Páscoa dos ex-moradores de rua está assim, bem recheada. Para a gente é uma satisfação enorme poder ajudar o próximo. A instituição Geração Eleita hoje atende cerca de 40 homens e 15 mulheres. Sem apoio público e privado, sobrevive apenas de doações. Muita alegria, muita alegria. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, né? Trabalhando com os menos favoráveis e pessoas que estão em situação de rua, da qual eu tive também uma época. E Jesus usou pessoas para me ajudar e hoje nós estamos fazendo o mesmo. Grande atração nas mesas durante a Semana Santa, o bacalhau tem no Brasil e em Portugal os 2 maiores consumidores do mundo. Em Portugal eu já imaginava, mas o Brasil também está bem nessa lista. Em Portugal eles dizem que eles têm mais de 1000 receitas para fazer bacalhau. Nossa, que delícia. Você sabe o que é o bacalhau? Uma boa pergunta, né? Se não, o repórter Giovanni César vai te explicar. São 2 meses de navio do mar gelado da Noruega até aqui. Quando chega no Brasil, a viagem continua. Olha a empilhadeira para lá e para cá, cheia de bacalhau. E o caminhão recebendo o produto para mais um deslocamento. Nas câmaras frias, há uma temperatura de 20 graus negativos. São 2.000 toneladas com os dias contados. O estoque vai zerar antes da Semana Santa. Os principais consumidores do bacalhau norueguês são Brasil e Portugal. Mais de 95% da produção na Noruega é exportada. Só o Brasil recebe cerca de 20%, que corresponde a 18.000 toneladas. Bom, mas a nossa missão aqui é tirar as 2 dúvidas sobre o bom e saboroso bacalhau. Então vamos lá. E muita gente diz que nunca viu uma cabeça de bacalhau. Tá aqui, ó. Por falta de uma, tem 2. Mas espera aí, cabeça de bacalhau existe? Bom, até existe, mas mais ou menos. É que o nome bacalhau é dado depois que o peixe passa pelo processo de cura e salga e pode ser feito de 3 tipos de peixes que levam nomes assim, bem estranhos aí. Gadus morrua, Gadus macrocéfalos e Gadus ogak. Essas espécies são encontradas nas águas geladas do Atlântico Norte, do Ártico e do Pacífico. O verdadeiro peixe que faz o bacalhau de verdade é o Gadus morrua, que vem da Noruega, ou Gadus macrocéfalos, que vem do Alasca. Vai para os lugares mais exigentes e gastronômicos do Brasil. Quando sai lá da empresa de importação e comércio, o bacalhau vem parar em endereços como esse aqui, na Vila Olímpia, em São Paulo. Esse restaurante já ganhou o título de melhor comida portuguesa do Brasil. O gerente faz as honras da casa e apresenta o prato. E que prato! Esse é um bacalhau lagareiro, que é uma poça de bacalhau assado na brasa, com batatas ao murro e cebola brangida ao azeite, brócolis, salsinha e azeitonas portuguesas. Na cozinha, o premiado chefe dá 2 dicas para preparar o prato. A primeira é sempre deixar o bacalhau ao ponto, com essa cor aí amarelada. A segunda dica? Bom, deixa o chefe falar, né? Sempre na hora de cozinhar o bacalhau, coloca essas batatas junto, que essa batata, o bacalhau vai passar o sabor para a batata. Batata com gosto de bacalhau. Batata com gosto de bacalhau. Fica um espetáculo. Agora que você sabe o que é o bacalhau, você já está pronto para saborear um prato como esse aqui na Semana Santa. Bom apetite! Bom, hein? 3 pontos da Catedral de Notre-Dame, parcialmente destruída pelo incêndio no começo dessa semana, ainda estão frágeis, segundo o governo francês. Enquanto bombeiros e peritos seguem avaliando os danos na estrutura, o reitor da igreja sugeriu a construção de uma catedral provisória. Em entrevista a um canal de TV local, Patrick Chauvet revelou que uma igreja feita de madeira pode ser construída em frente a Notre-Dame. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, teria aprovado a ideia, segundo o reitor. Os danos à catedral continuam sendo avaliados. Embora o edifício esteja fora de perigo, 3 pontos da estrutura estão em situação crítica. Os bombeiros, que combateram o incêndio por mais de 12 horas, foram recebidos hoje no Palácio do Eliseu pelo presidente Emmanuel Macron. Uma multidão de parisienses também se reuniu em frente à prefeitura da cidade para homenagear as equipes.
Poucas horas depois de anunciar a realização de um novo teste militar, a Coreia do Norte pediu aos Estados Unidos a retirada do secretário de Estado americano Mike Pompeo das negociações pela desnuclearização. Os norte-coreanos pediram a substituição de Pompeo, abre aspas, por alguém que mostre maior tato e maturidade na hora de se comunicar. Fecha aspas. Segundo Pyongyang, a participação do secretário de Estado nas negociações sempre piora o diálogo com os Estados Unidos. O regime controlado por Kim Jong-un ainda destaca que se Mike Pompeo seguir envolvido nas conversas, o relacionamento deve ficar complicado. O ex-diretor da CIA é um dos principais interlocutores do governo de Donald Trump. As autoridades americanas não se manifestaram até agora. O pedido da Coreia do Norte foi feito poucas horas após o país anunciar a realização de um teste com armamento guiado, sem dar detalhes. É o primeiro teste desde o fracasso da última cúpula entre Kim Jong-un e Trump. Em meio à turbulência, o líder norte-coreano vai se encontrar com Vladimir Putin. A reunião deve acontecer em Moscou ainda neste mês. O Procurador-Geral dos Estados Unidos divulgou hoje o relatório da investigação que apurou a influência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016. O documento revelou que Donald Trump tentou demitir o chefe das investigações. Quem mostra pra gente é a correspondente Luciana Camargo. William Barr chegou ao Departamento de Justiça sob segurança reforçada e muita expectativa. Antes de divulgar o esperado relatório de Robert Mueller, o procurador-geral voltou a defender Donald Trump. Para Barr, não há evidências de que o republicano agiu em conluio com os russos e obstruiu a justiça durante as investigações sobre a interferência do Kremlin nas eleições americanas de 2016. Antes mesmo da divulgação do documento, de quase 450 páginas, o presidente americano comemorou a vitória. Em uma cerimônia na Casa Branca, disse que estava tendo um dia bom. No collusion, no obstruction. Segundo a imprensa americana, o relatório, que teve partes suprimidas para não atrapalhar outras investigações, identifica contatos entre integrantes da campanha de Trump e os russos na corrida à Casa Branca. O Kremlin acreditava que se beneficiaria com a vitória do republicano. Já Donald Trump tinha esperanças de vencer com as informações roubadas pelos russos. Mas, ao longo dos quase 2 anos de investigações, Mueller não conseguiu comprovar uma conspiração entre os dois grupos. Por outro lado, o documento revelou o desespero de Trump. Ao ser informado sobre a criação da Força-Tarefa, ele teria dito: "Isto é terrível. É o fim da minha presidência." O chefe da Casa Branca tentou atrapalhar as investigações, ordenando, inclusive, a demissão de Robert Mueller, mas não foi obedecido. Este é um dos 10 pontos destacados pela equipe do procurador especial para tentar provar uma possível obstrução de justiça. No fim, porém, a equipe decidiu que não havia evidências suficientes para declará-lo culpado. O texto também não isenta Trump do crime, o que foi feito por Barr. Uma versão digital também será entregue aos congressistas, e a apuração dos detalhes do texto pode desencadear uma nova etapa na batalha política. Democratas querem a publicação integral do relatório e acusam William Barr de moderar as descobertas para proteger o presidente. O secretário de Justiça foi indicado ao cargo por Trump em fevereiro. No saldo final das apurações, a Força-Tarefa indiciou ou condenou 6 assessores de Trump e deixou o republicano rindo à toa. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Milhares de apoiadores compareceram hoje ao velório do ex-presidente do Peru, Alan Garcia. Ele se suicidou ontem ao receber ordem de prisão por suposto envolvimento em um esquema de corrupção da empreiteira Odebrecht. Os detalhes com a repórter Luciana Tadeu. O velório de Alan Garcia durou todo o dia. Milhares de pessoas se despediram do ex-presidente peruano em Lima. Apoiadores depositaram flores e rezaram ao lado do caixão. O governo peruano decretou luto nacional de 3 dias, mas a família de Garcia recusou a cerimônia oficial com honras de chefe de Estado. Alan Garcia foi presidente do Peru 2 vezes e era investigado por supostos subornos recebidos da Odebrecht. Ontem de manhã, ele deu um tiro na própria cabeça ao saber que seria preso.
O ex-presidente chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A tragédia gerou críticas por possíveis exageros nas prisões de investigados pela Lava Jato local. Segundo o advogado de Garcia, na abordagem, o responsável pela operação não se identificou e nem explicou o mandado de prisão preliminar por 10 dias. Uma investigação foi aberta contra os procuradores do caso, que dizem terem seguido o protocolo e respeitado os direitos do ex-presidente. Também investigado, o ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski passou por um cateterismo. Ele estava preso preliminarmente por 10 dias, mas acabou internado por hipertensão arterial. A Procuradoria pede que ele continue detido preventivamente por 3 anos e descarta uma prisão domiciliar. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Estreou hoje nos cinemas o filme A Maldição da Chorona. A trama foi inspirada numa tradicional lenda mexicana. E olha só, os produtores levaram médiums para fazer uma limpeza espiritual nos sets de filmagem. O correspondente Fábio Borges entrevistou o elenco com exclusividade e mostra os detalhes. O filme foi inspirado no conto de La Llorona, a Chorona em português. A lenda, que surgiu no México e se espalhou por países da América Latina, é sobre o fantasma de uma mulher que sequestra e mata crianças afogadas. De acordo com a lenda, a Chorona matou os próprios filhos para se vingar do marido, que foi infiel. Na sequência, ela cometeu suicídio. Agora, o fantasma dela chora de arrependimento. E quem escuta o choro está condenado ao azar ou até mesmo à morte. Na trama, a Chorona persegue os filhos dos personagens de Patrícia Velasquez e Linda Cardellini. Uma mãe fazer com os filhos o que ela fez é aterrorizante. Ainda pior é imaginar o que ela pode fazer com os filhos dos outros. E agora uma curiosidade de bastidores. Os produtores trouxeram curandeiros, incluindo o Miguel Franco, para energizar os cenários do filme. Como é que foi esse processo de limpeza dos cenários? Nós começamos com a defumação de folhas de sálvia para fazer a limpeza energética de cada cenário. Só então, o caminho foi aberto para a produção do filme. Após eu ter sido exposto à lenda da Chorona, o médium me aconselhou a participar de um ritual de purificação. Eu pergunto para o ator Raymond Cruz se era realmente necessário ter médiums nos sets de filmagem. Sim, porque nós invocamos uma entidade maligna que existe de verdade. Além disso, há um histórico de filmes como Poltergeist e O Exorcista que tiveram eventos paranormais e inexplicáveis durante e depois das filmagens. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Na série de reportagens sobre os 30 anos da tragédia do estádio de Hillsborough, o correspondente Renato Senise mostra hoje como o incidente revolucionou o futebol inglês. O desastre de Hillsborough não foi um incidente isolado na Inglaterra. Durante as décadas de 70 e 80, ir para uma partida de futebol era perigoso, seja pela estrutura precária dos estádios ou pela ação dos hooligans, vândalos que viraram marca do Reino Unido. A polícia tratava os torcedores, hooligans ou comuns, com violência. O futebol era o retrato de um país em crise econômica e política. Esse triste cenário culminou na morte de 96 pessoas no estádio de Hillsborough. Depois da tragédia, o resultado de uma investigação independente revolucionou o futebol britânico. O relatório Taylor apresentou as falhas em Hillsborough e determinou novas regras de segurança para os estádios. Todos tiveram de ser reformados ou demolidos. Tinha início uma nova era no Reino Unido.
Em 1992 nascia a Premier League, comandada pelos próprios clubes. E a liga virou um enorme sucesso. A média de público da última Premier League foi de 38 mil. Mais que o dobro do Campeonato Brasileiro, que foi de 18 mil. 30 anos depois da tragédia de Hillsborough, o então decadente futebol inglês se tornou o mais rico e importante do mundo. Essa tragédia foi um marco aqui para revolucionar a Premier League e se tornar o que ela é hoje em termos de organização, em termos de educação e de respeito, né? Tanto do torcedor que vem para o estádio para apoiar, quanto dos jogadores que estão em campo. Isso serve de lição, acredito, para o mundo inteiro. Mas nem tudo é perfeito. Às vezes, em um jogo da Premier League, a atmosfera pode ficar tediosa, silenciosa. E são vários os motivos. Primeiro, a obrigatoriedade, desde o relatório Taylor, de cadeiras em todos os lugares. Pelas regras, você deve ficar sentado, mas existem alguns torcedores que gostam de levantar nos melhores momentos do jogo. Mas aí, você precisa sentar de novo. O preço dos ingressos subiu e o perfil do público que frequenta os estádios mudou. Claro que eu não quero um futebol que proíba turistas de assistirem, mas tem que ter um limite ali para deixar a população local, a comunidade local, entrar no estádio, e isso passa pela acessibilidade do preço dos ingressos também. Por tudo isso, cresce o movimento de torcedores reivindicando espaços onde possam assistir as partidas de pé. O Shrewsbury Town, clube da 3ª divisão, foi o primeiro a conseguir um setor, 550 lugares, bem demarcados e protegidos com uma barra, onde torcedores identificados com pulseira podem ficar de pé. Em algum momento, as arquibancadas terão de ser abertas, mas com muita segurança para evitar que Hillsborough e outras tragédias aconteçam de novo. Sentados ou de pé, hoje eles assistem o melhor campeonato do mundo, algo que sequer imaginavam 30 anos atrás. Agora vamos voltar para os campeonatos aqui no Brasil. O Inter está reclamando da arbitragem até agora. Os colorados não se conformam com o desempenho do juiz na final que definiu o Grêmio como campeão gaúcho. A manhã de quinta-feira foi mais feliz para os gremistas. Com um título a mais na prateleira, muitos saíram nas ruas de Porto Alegre ostentando o manto tricolor. Foi merecido em casa, não tem melhor coisa o título do Grêmio. O clima decisivo tomou conta da arena. Festa bonita para um clássico do tamanho do Grenal. E o começo foi disputado, como de praxe. Com 15 minutos, André recebeu na cara de Lomba e o gol saiu, mas o Bandeira anulou, marcando o impedimento. Após a pressão tricolor e uma demora de 3 minutos, o VAR manteve o gol como irregular. Cortez foi puxado por Guilherme Parede. O árbitro não assinalou nada, mas aí apareceu novamente o VAR. Decisão demorada e marcação de pênalti. Os colorados protestaram. D'Alessandro foi expulso depois de peitar o quarto árbitro. Odair também foi mandado mais cedo para o vestiário, mas se recusava a sair. Foi preciso a intervenção da Brigada Militar. Quando finalmente André foi para a cobrança, Marcelo Lomba defendeu. A decisão do gauchão seria nos pênaltis. Logo na primeira cobrança, Camilo errou para o Inter. Tardelli deixou o Grêmio na frente, mas depois Everton perdeu. Guerreiro ainda marcou para o Inter. Iguais até a quinta cobrança, Nico Lopes parou em Paulo Vitor. André, que tinha errado no tempo normal, podia definir tudo e foi decisivo. Sem chance para Lomba, o Grêmio faturou o bicampeonato gaúcho. Acontece, acho que todo jogador perde, mas a todo momento o Renato, todo mundo me passou confiança. Então acho que quando você trabalha sério, você se dedica, as coisas acontecem e hoje eu fui feliz. Concentração, trabalho. Isso aí a gente vem com dedicação para você estar sempre preparado nos momentos decisivos. Foi o 38º título gaúcho do Grêmio, mas dessa vez dá para dizer que foi mais especial. Histórico é que desde 1965 o tricolor não faturava um gauchão de forma invicta. A festa tricolor foi grande. Na hora de erguer a taça, Maicon e Jeromel homenagearam Marcelo Oliveira, que está lesionado e ficará um tempo fora dos gramados. Isso é maravilhoso para um clube que estava na fila há 15 anos. Agora o Grêmio conquistar 6 títulos. Daqui a pouco o Grêmio está no livro, no Guinness. Durante a premiação, uma ausência. O Inter quebrou o protocolo e não foi receber as medalhas de vice-campeão. Tinha até taça para o segundo colocado do gauchão. O troféu e as medalhas de prata voltaram para a Federação Gaúcha de Futebol, após a recusa colorada.
O abraço de Renato em Paulo Vitor foi um dos momentos que mais chamou a atenção após a cobrança de pênaltis. E a conversa dos dois teve uma promessa do técnico gremista. Na euforia, na emoção e de coração, e continuo afirmando hoje, eu dei de presente para ele, dentro do campo, no abraço, ao final do jogo, 50 mil para ele. Porque ele deu um título para o clube. Ele foi a grande estrela. Entendeu? Eu não tenho esse dinheiro. Meu Deus, eu sabia. Eu vou buscar em algum lugar esse dinheiro. O Rede TV News volta com o repórter Ed Polo e as últimas informações sobre a saída do feriado de Páscoa e a movimentação nas estradas paulistas. Bom, nesse momento a gente sobrevoa a rodovia Raposo Tavares e a situação também é bastante complicada para quem tenta chegar ao interior do estado por esta rodovia. Agora há pouco a gente passou pelo sistema Anchieta Imigrantes, cerca de 290 mil veículos devem descer a serra rumo à Baixada Santista. A operação descida teve início hoje às 3 da tarde e segue até a meia-noite. O sistema Anhanguera Bandeirantes deve receber 680 mil veículos nesse feriado prolongado e outros 290 mil deverão passar pela Via Dutra. Quem for viajar para o litoral norte pela rodovia dos Tamoios, a operação descida já está em funcionamento com a implantação de uma faixa adicional no trecho de serra do quilômetro 68 até o quilômetro 80. É de Polo de São Paulo para o Rede TV News. Perdeu algum momento do Rede TV News ou então quer assistir novamente? Inscreva-se no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.